Boa noite, graça e paz de Jesus seja sobre o teu coração. Você que nos assiste pela internet também, receba a paz de Cristo no teu ambiente aí, que verdadeiramente nós possamos ser edificados aqui nessa noite. Ontem à noite, eu tive aqui no Onda e fui muito edificado com a palavra que o testemunho que o Gabriel trouxe ontem à noite aqui no Onda. E fui muito edificado também, porque testificou com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tem colocado para compartilhar com vocês aqui nessa noite. E hoje, por jesuicidência, Primo abriu a reunião aqui, usando também um versículo que eu vou compartilhar aqui nessa noite. Toda vez que a gente está nesse desafio de trazer uma palavra, nós sempre buscamos essas testificações de Deus. E eu tenho certeza, pelo que eu ouvi aqui ontem à noite, por essa abertura de reunião hoje aqui, eu estou muito convicto que essa é a porção que Deus tem para nós aqui nessa noite. Bom, lá se vão, 1 ano e 3 meses de pandemia. No início, ninguém imaginava que esse caminho seria tão longo, Eu acho que se a gente for perguntar aqui, nenhum de nós, nem os que estão nos assistindo em casa, imaginariam que nós estaríamos 1 ano e 3 meses depois em plena pandemia, Hoje já se fala aí em terceira onda. Nem sabemos quando será o fim. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe o dia que realmente essa pandemia vai acabar. Mas interessante que nós precisamos crer que Deus tem um propósito em tudo. Eu creio que durante esse 1 ano e 3 meses, Deus já falou muita coisa conosco, coletivamente, individualmente, nesse tempo de pandemia. Porque, como eu falei aqui, ninguém imaginava que esse caminho fosse ser tão longo. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Quero falar nessa noite sobre os caminhos longos de Deus. Deus tem caminhos longos para nós coletivamente, mas tem caminhos longos também individualmente. E baseado nessa inspiração dos caminhos longos de Deus, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abra sua Bíblia em Êxodo 13, nós vamos ler 2 versículos, o 17 e o 18. Êxodo 13, abre a Bíblia, liga a Bíblia, Porque hoje o pessoal está mais ligando do que abrindo, Mas Êxodo 13, 17 e 18 fala desse caminho longo de Deus, O texto diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Bom, o texto aqui que nós lemos fala que quando Deus tirou o povo do Egito, não levou pelo caminho que era mais perto. Fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Eu creio que todos nós aqui sabemos, a gente aprende isso na escola, ainda muito pequeno, que o menor caminho entre 2 pontos é uma linha reta. Se eu sair daqui para ir ali onde estão os irmãos, se eu for nessa direção, eu vou chegar mais rápido do que se eu rodear aqui, passar por trás de Tiago ali. Então, Deus fez o povo rodear
pelo Mar Vermelho, ou seja, levou por um caminho mais longo. O texto diz que ele fez o povo rodear, ou seja, levou o povo pelo caminho mais longo. Mas nós também lemos que essa estratégia de Deus de levar o povo por um caminho mais longo, ela tinha um propósito. O objetivo de Deus era que o povo não voltasse atrás, não quisesse voltar para o Egito, ou seja, voltar para a escravidão, voltar para o cativeiro. Então, esse caminho longo que Deus fez o povo traçar, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Não foi à toa que ele fez o povo rodear pelo Mar Vermelho. Então, como eu falei aqui no início, Deus tem um caminho longo para cada um de nós ou coletivamente. A pandemia hoje é um caminho longo que nós estamos trilhando, mas Deus tem um propósito nisso tudo. Eu queria que vocês repetissem comigo uma frase, para a gente gravar bem. O caminho longo de Deus tem um propósito. Eu vou contar de 1 até 3, nós vamos falar essa frase. O caminho longo de Deus tem um propósito. 1, 2, 3. Amém. Toda vez que Deus te levar por um caminho longo, não busque atalho, não ande na força do seu braço. Isso pode ser trágico. Toda vez que você estiver passando por algum caminho longo, não procure buscar atalho. Isso pode ser trágico. Aprenda a esperar no Senhor. Confie no Senhor. Não se precipite. Não ande na força do braço. Não busque atalho. Esse povo que Deus tirou do Egito, esse povo que era cativo durante 400 anos no Egito, que foi liberto, Deus usou Moisés para libertar esse povo do Egito. Nós vamos ler agora um outro versículo, um outro texto, que diz que esse mesmo povo que Deus fez rodear, fez sair do Egito, rodeando o Mar Vermelho, num determinado momento da vida deles, eles buscaram atalho. Eles buscaram, não esperaram, não tiveram paciência, agiram na força do braço, e isso teve consequências trágicas. Vamos andar mais para frente um pouquinho na Bíblia. Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Esse texto aqui fala disso que eu acabei de falar aqui. Esse povo que já tinha percorrido um caminho longo, Deus já tinha usado dessa estratégia com eles, para que eles não voltassem para o Egito, não voltassem para a escravidão. Num determinado momento, eles buscam esse atalho. Êxodo 32, a partir do versículo 1, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro em um burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o seu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu.
e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Eu vou ler essa parte aqui de novo. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma de ti, e de ti farei uma grande nação. Aquele povo que Deus tinha tirado do Egito, que fez rodear o caminho do Mar Vermelho, num determinado momento esse povo se rebelou contra Deus. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu ouvi um testemunho de um rapaz que tinha se rebelado contra a igreja, se rebelado contra os homens e mulheres de Deus que Deus tinha colocado sobre a vida dele, e queria matar um, passar com o carro em cima de outro. E interessante que nessa época, depois de passado um ano e pouco, ele se arrependeu, caíram as escamas dos olhos, e ele viu o caminho de morte que ele estava trilhando por causa dessa rebelião. E a gente conversando com ele, depois que ele restaurou, pediu perdão, fez o caminho de volta com quem ele devia, a gente conversando com ele, ele relatou, quando ele leu esse texto de Êxodo aqui, da saída do povo do Egito, ele ficou, eu acho que ele se viu naquela situação, né? Que ele ficou indignado com a rebeldia do povo. Um povo que Deus tinha libertado de 400 anos de escravidão, um povo que Deus fez abrir o Mar Vermelho, fez abrir o mar para eles passarem, um povo que Deus deu água da rocha, tirou água da rocha para eles beberem, um povo que Deus enviava maná do céu para eles. Esse povo murmurava, esse povo fez esse bezerro de ouro. Então ele estava indignado, mas eu creio que ele se viu naquela situação. Depois que ele se arrependeu, depois que ele retornou, ele viu que ele estava agindo como esse povo no deserto. O mesmo povo que Deus tirou do Egito por um caminho longo, para que eles não voltassem para o Egito, para a escravidão. Esse povo, quando Moisés demorou no monte, onde Moisés estava com Deus, onde Deus escreveu as tábuas dos testemunhos, a palavra diz que depressa se desviou do caminho que Deus lhe havia ordenado. Quer dizer, um povo que já tinha experimentado várias coisas do Senhor, o cuidado de Deus, eles não esperaram, eles andaram na força do braço, buscaram fazer um bezerro de ouro para adorar. Depois disso, a palavra diz, se a gente continuar lendo, o texto diz que Deus queria destruir o povo. Ele chega a falar aqui para Moisés: deixa-me que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Deus ficou tão indignado com essa postura que ele queria destruir o povo. Ele não fez isso por conta da intercessão de Moisés. Deus não acabou, não exterminou esse povo por conta da intercessão de Moisés. Mas depois disso, Moisés mandou matar todos os idólatras. E morreram naquele dia 3.000 homens de Israel. Por isso eu falei aqui, se nós não entendermos, se nós andarmos na força do nosso braço, quando nós estamos atravessando um caminho longo que Deus nos colocou, nós corremos um sério risco de receber uma tragédia. E foi isso que aconteceu com esse povo aqui. Num só dia foram exterminados 3.000 homens. Suporta o caminho longo de Deus, não busque atalhos, não faça bezerro de ouro, suporta esse caminho.
Como eu falei aqui no início, a pandemia, ela é um caminho longo de Deus para todos nós. Ninguém está isento disso, ninguém está livre, né? A gente conhece várias pessoas que já foram acometidas do vírus. Então, essa pandemia que já dura 1 ano e 3 meses, que a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, é um caminho longo para todos nós. Porém, cada um de nós tem os seus caminhos longos. Tem o caminho ou os seus caminhos longos. Todos nós, num determinado momento da nossa vida, enfrentamos caminhos que para nós parecem ser muito longos. Uma coisa que a gente tem visto ultimamente, né, tem acontecido com muita frequência, é o caminho longo da enfermidade. Para quem teve, né, complicações da Covid, sabe muito bem o que eu estou falando. Tem uns irmãos aí que bateram na porta do céu lá, mas Deus mandou voltar. Um dia de enfermidade, um dia de Covid, para quem teve complicação, é um caminho muito longo, é uma eternidade. A gente pensa que não vai acabar. Outros caminhos longos que Deus às vezes nos coloca, né, ou nos permite, às vezes Deus coloca, às vezes Deus permite, são as crises que nos acometem, uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise sentimental, uma crise ministerial, uma crise relacional, enfim, qualquer tipo de crise na nossa vida é um caminho longo. Quando nós estamos no meio do furacão, um dia é uma eternidade. Eu não sei se o furacão tem olho, né? Mas às vezes a gente costuma dizer, estou no olho do furacão. Mas qualquer tipo de crise, seja ela financeira, conjugal, sentimental, ministerial, relacional, ou seja, qualquer tipo de enfermidade, quando nós estamos acometidos, essas crises, essas enfermidades, para nós, para quem está sofrendo, é um caminho muito longo. Qualquer sofrimento é um caminho muito longo. Mas o que nos faz vencer, o que nos faz sair vitoriosos, é saber que Deus tem um propósito em tudo. Se você está passando por alguma adversidade, se você está sofrendo alguma coisa, com certeza Deus tem um propósito. Deus tem um propósito nisso. Não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo está debaixo do controle e do governo de Deus. Aquele povo, porque Moisés demorava um pouco no monte, onde ia trazer as tábuas das leis do testemunho, esse povo não teve paciência e andou na força do braço, fazendo o bezerro de ouro, e isso teve uma consequência trágica para eles. E toda vez que nós não suportamos o sofrimento, toda vez que nós buscamos andar na força do nosso braço, fazer da nossa maneira, nós sofremos consequências trágicas. Aprenda a esperar no Senhor. Eu não sei qual é o caminho longo que você possa estar atravessando nesse momento. Eu falei aqui de enfermidade, a gente sabe que tem alguns irmãos enfermos. Eu falei de uma crise financeira, uma crise conjugal, sentimental, ministerial, relacional. Eu não sei qual é o caminho longo que Deus está permitindo que você ande nesse momento. Mas uma coisa eu tenho certeza: esse caminho longo de Deus, ele tem um propósito. Esse caminho longo de Deus tem um propósito na nossa vida. Eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir. Falei em outra oportunidade. Ano passado eu fui acometido de Covid. Dizem que eu inaugurei o Covid na igreja, né? Mas eu fui acometido do Covid em maio do ano passado. E os irmãos brincam comigo que eu tive 3 Covid, fiquei 3 meses com Covid.
3 meses recuperando, né? Mas eu fiz vários exames, né? Eu fiz pelo menos uns 3 exames de Covid. E uma coisa eu afirmo: pelo menos 45 dias o vírus ficou no meu corpo. Durante 45 dias ele permaneceu no meu corpo. E eu creio assim, eu ainda estou buscando em Deus outros propósitos para esse tempo de Covid, para esses 45 dias com vírus, que, como eu falei aqui, para mim foi uma eternidade. Minha esposa está ali me olhando, sofreu junto comigo, sabe muito bem do que eu passei e o que ela passou também junto comigo, mas cada dia era uma eternidade. E uma coisa ficou bem clara, um propósito pelo menos ficou bem claro para mim: Deus queria aumentar a minha fé. Os irmãos acompanharam no grupo lá o meu desespero. Às vezes eu botava um texto lá no grupo e realmente desesperado. Nós pregamos sobre fé, nós falamos sobre fé, mas a gente precisa exercitar a nossa fé. Então eu entendi que eu permaneci nesse caminho longo da enfermidade, pelo menos 45 dias com vírus, porque Deus queria exercitar a minha fé. É muito fácil a gente falar, profetizar sobre a vida dos outros. Você precisa ter fé, você precisa crer. Mas quando é contigo, todo mundo quer ver Deus, mas todo mundo tem medo de morrer. Então, Deus tem esse propósito. Deus, nesse caminho longo que Ele me levou, pelo menos esse propósito Ele tinha. Ele queria aumentar a minha fé. Com certeza, nesse período a minha fé foi muito fortalecida. Eu provei na pele que eu preciso crer, preciso confiar. Esse Deus que eu prego, esse Deus que eu falo é poderoso. Então eu preciso crer. Quando eu estou enfermo, quando eu estou abatido, eu preciso crer que Ele vai me curar, que Ele vai me salvar. Bom, as adversidades, elas nos aproximam de Deus, mas nós precisamos entender, nós precisamos compreender os caminhos de Deus. Eu queria compartilhar outro texto, Isaías 55, a partir do versículo 8. Isaías 55, a partir do versículo 8, diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para a glória do Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. A palavra diz no versículo 9: assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o caminho de Deus para nós, independente do sofrimento, independente daquilo que nós estamos passando, quando nós entendemos que o caminho de Deus são mais altos do que o nosso, essa palavra se cumpre na nossa vida. No versículo 12 ele diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas.
Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Essa palavra só se cumpre na nossa vida quando nós entendemos que os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor, eles são mais altos que o nosso. Então, em meio ao sofrimento, em meio à adversidade, nós não murmuramos, nós temos louvor, nós temos gratidão no coração, independente. Eu não adoro Deus por aquilo que Ele faz, eu adoro por aquilo que Ele é. Então nós precisamos, independente do sofrimento, independente daquilo que nós estamos passando, entender que os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Como eu falei aqui, ontem eu fui muito edificado com o testemunho de Gabriel, aqui no Onda. E eu já estava com essa palavra ardendo no meu coração, e o testemunho dele veio colaborar com ela. Não sei quem teve a oportunidade de assistir, alguns jovens estavam aqui, outros eu vi que assistiram pelo YouTube, mas, resumidamente, ele contou, deu testemunho de como ele foi parar lá na escola da Marinha, né? Aquilo não era um plano dele, não estava nos planos dele. E interessante que, literalmente, ele fez um caminho longo, né? O caminho longo dele foi literal, porque ele saiu daqui para estudar em Florianópolis. Mas ele descreveu aqui as aflições, as angústias que ele passou, né? Principalmente por ter que deixar a igreja, deixar os irmãos, a Iele, o convívio, a namorada, os pais, os irmãos. E ele relatou, né, o caminho, o sofrimento que ele teve, tanto para ir, como o tempo que ele passou lá, as adversidades que ele enfrentou lá. Mas o que me chamou a atenção é que esse caminho que Deus trilhou para ele, que não era o caminho dele, não era o caminho, não era o que ele esperava, mas ele declarou aqui, ele tem convicção hoje, por tudo que ele passou, que era o caminho que Deus tinha para ele. Independente do sofrimento, da dor, ele buscou testificação de Deus, ele buscou testificação na família, nos irmãos, e Deus só foi testificando. Mas isso tudo só aconteceu na vida dele. Ele falou dos prêmios que ele ganhou, de tudo que ele está colhendo por essa obediência hoje, mas ele só alcançou isso porque ele obedeceu e suportou, né, a dor da distância, a saudade, as aflições, as angústias que ele passou lá. Então ele entendeu perfeitamente que, apesar do sofrimento, aquele ali era um caminho de Deus para ele. E dentro de tudo que ele me falou, uma frase me marcou muito, eu quero usar ela aqui hoje. Ele falou assim: Deus tem o melhor caminho. Quer dizer, não era o caminho dele, não era aquilo que ele imaginava, mas ele falou: Deus tem o melhor caminho. E eu quero falar isso essa noite para você. Eu não sei qual é o caminho longo que você está atravessando. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é uma crise financeira, se é uma crise conjugal, sentimental, ministerial, relacional. Eu não sei qual é o caminho longo que Deus está te levando nesse momento. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus tem o melhor caminho. Se você suportar, se você não fizer bezerro de ouro, se você realmente esperar no Senhor, você vai colher fruto dessa perseverança.